No inverno de 1944, a Alemanha nazista estava desmoronando. As forças soviéticas avançavam para o oeste sem parar. Bombardeiros aliados transformaram cidades alemãs em ruínas em chamas, enquanto as forças terrestres aliadas haviam saído da Normandia e avançavam constantemente em direção à fronteira alemã. Dentro da Alemanha, o desespero começava a contaminar a liderança nazista. Seus exércitos estavam exaustos, o combustível estava acabando e, mesmo assim, Hitler permanecia obcecado com a ideia de que um contra-ataque decisivo poderia destruir os aliados. Essa aposta desesperada ficou conhecida como Batalha das Ardenas. Mas durante essa batalha, uma das táticas mais perturbadoras empregadas pelo exército alemão foi a Operação Greif. No vídeo de hoje, vamos analisar a Operação Greif e as execuções perturbadoras dos soldados nazistas enviados para essa missão estranha. A Operação Greif foi uma missão baseada em sabotagem, falsificação de identidade e espionagem. Os alemães se vestiam como soldados britânicos e americanos, dirigindo tanques e veículos aliados capturados para se infiltrar nas linhas aliadas. O objetivo era espalhar confusão, redirecionar tropas, sabotar as comunicações e capturar pontes-chave antes da ofensiva principal alemã. Mas a operação também tinha uma implicação mais sombria. De acordo com as leis de guerra, regidas pela Convenção de Haia de 1907, o uso de uniformes inimigos durante operações de combate era considerado ilegal. Se capturados, os infiltradores não seriam tratados como prisioneiros de guerra comuns. Eles seriam tratados e considerados como espiões, e espiões, especialmente durante tempos de guerra, eram executados. O homem escolhido para liderar essa operação foi Otto Skorzeny, um dos comandantes mais infames da Alemanha nazista. Ele era alto, tinha cicatrizes e era extremamente ambicioso. Skorzeny já havia se tornado uma celebridade dentro do Terceiro Reich e era profundamente favorecido por Hitler. Ele ganhou fama quando, em 1943, desempenhou um papel fundamental no dramático resgate de Benito Mussolini de sua prisão no topo da montanha. Em outubro de 1944, Hitler convocou Skorzeny e revelou a ele os detalhes da ofensiva das Ardenas, o grande ataque surpresa, planejado para dividir as forças aliadas na Bélgica e em Luxemburgo. Divisões blindadas alemãs atravessariam as Ardenas, capturariam Antuérpia e separariam os exércitos britânico e americano. Hitler acreditava que o caos poderia dividir a aliança dos aliados e levá-los a buscar a paz no Ocidente, permitindo que ele focasse no avanço do Exército Vermelho no leste. Para a ofensiva ter sucesso, as forças alemãs precisavam de tempo e confusão. Foi aí que a Operação Greif entrou em cena. Skorzeny recebeu ordens para criar uma brigada especial de soldados alemães fluentes em inglês capazes de se infiltrar no território aliado, disfarçados como soldados aliados. Seus objetivos incluíam mudar placas de sinalização, espalhar ordens falsas, sabotar comunicações, cortar fios telefônicos, redirecionar comboios de combustível e capturar pontes. A ideia parecia quase cinematográfica, mas, na realidade, a operação enfrentou problemas sérios imediatamente. Para começar, a Alemanha não tinha falantes fluentes de inglês em número suficiente. Skorzeny buscou desesperadamente na Wehrmacht soldados que conhecessem gírias americanas, entendessem a terminologia militar ou tivessem vivido nos Estados Unidos antes da guerra. Milhares foram avaliados, mas poucos falavam inglês de forma convincente. Ainda menos conseguiam imitar o sotaque americano. E muitos recrutas só entendiam frases básicas. A falta de equipamentos criou outro problema. Os alemães precisavam de uniformes, veículos e armas dos aliados para manter o disfarce. Equipamentos aliados capturados eram coletados nos campos de batalha, mas o suprimento ainda era insuficiente. Eles precisaram adaptar veículos alemães que pareceriam absurdos sob inspeção mais detalhada. Mesmo assim, Hitler exigiu que o plano fosse adiante, convencido de que isso funcionaria. Skorzeny formou a Brigada Panzer 150, composta por comandos, mecânicos, tradutores e soldados experientes selecionados para a operação.
Apenas 10 deles falavam inglês fluentemente e nenhum tinha experiência em combate atrás das linhas inimigas. O próprio plano de Hitler era que soldados alemães se disfarçassem de aliados violando a Convenção de Haia, e ele sabia das consequências para os capturados. Pelas convenções de Haia de 1907, o direito internacional proibia soldados de usarem uniformes inimigos em operações de combate. A distinção era importante porque a guerra dependia, ao menos em teoria, de combatentes identificáveis. Se os exércitos deixassem de usar uniformes reconhecíveis, os campos de batalha seriam caóticos, sem confiança em rendição, cessar-fogo ou identificação. A lei permitia algum grau de engano em certas circunstâncias. Os soldados podiam usar uniformes inimigos para espionagem ou infiltração atrás das linhas, desde que os removessem antes de entrar em combate. Mas lutar disfarçado de inimigo era considerado perfídia, uma forma de guerra traiçoeira considerada ilegal porque explorava as proteções concedidas aos combatentes. Se um soldado alemão se disfarçasse de aliado apenas para obter informações, poderia ser considerado espião se capturado. Mas se ele lutasse usando o uniforme, estaria cometendo um crime de guerra, segundo as convenções reconhecidas na época. Muitos homens de Skorzeny logo entenderam o perigo. Se capturados atrás das linhas aliadas, vestidos como americanos, provavelmente seriam executados. Mesmo assim, a operação começou em 16 de dezembro de 1944, junto com o início da ofensiva das Ardenas. A princípio, o ataque alemão obteve um sucesso surpreendente. As unidades aliadas foram pegas de surpresa em condições de inverno congelante e foram sobrepujadas em vários setores. Formações inteiras recuaram por florestas nevadas, enquanto tanques alemães avançavam para o oeste. Em meio à confusão, os infiltrados de Skorzeny se moviam pelo caos em seus veículos capturados, vestindo uniformes aliados. Alguns comandos alteraram placas de sinalização, levando comboios aliados para o caminho errado. Alguns transmitiram ordens falsas, fazendo as tropas aliadas deixarem setores vitais. Outros cortaram comunicações ou espalharam informações falsas entre as tropas americanas exaustas, que já tinham dificuldade para entender o campo de batalha em rápida mudança. O impacto psicológico rapidamente se tornou enorme. Rumores se espalharam pela linha de frente de que infiltrados alemães estavam por toda parte e, como consequência, os soldados americanos começaram a suspeitar uns dos outros. A polícia militar montou postos de controle onde tropas nervosas precisavam responder perguntas sobre a cultura americana para provar quem eram. Os soldados eram questionados sobre capitais de estados, astros de cinema ou o nome da namorada do Mickey Mouse. Homens de Nova York eram vistos com desconfiança caso não reconhecessem pontos turísticos famosos. Soldados do Sul podiam ser detidos se seus sotaques parecessem forçados aos guardas desconfiados. A paranoia se espalhou tanto que até oficiais superiores participavam temporariamente. O general americano Omar Bradley, ele mesmo teria sido interrogado depois que os guardas ficaram desconfiados das suas respostas a perguntas de conhecimentos gerais e, em alguns casos, assustados, tropas americanas abriram fogo contra companheiros de farda, simplesmente porque acreditavam que infiltrados estavam por perto. Pelo menos 2 soldados americanos foram mortos pela polícia militar em postos de controle por não responderem a perguntas para identificar infiltrados. A Operação Grave não alcançou seus principais objetivos estratégicos, mas conseguiu espalhar um pânico desproporcional. Mas não demorou muito para que os infiltrados começassem a ser capturados. Alguns comandos cometeram erros fatais, usaram gírias incorretas ou saudaram como soldados alemães. Os infiltrados capturados eram interrogados agressivamente. Durante o interrogatório, vários admitiram que sua missão envolvia sabotagem e engano enquanto usavam uniformes americanos. Um grupo notável de infiltrados incluía Gunther Billing, Manfred Pernus e Wilhelm Schmidt. Eles foram capturados após cruzar as linhas americanas,
pois não forneceram a senha correta no posto de controle. Durante a revista, foram encontrados armamentos e uniformes alemães e aliados. Durante o interrogatório, eles revelaram os detalhes da própria Operação Greif. Eles até detalharam um aparente plano para capturar o general Eisenhower, o que só aumentou a sensação de pânico. Os aliados classificaram esses infiltrados como espiões. Tribunais militares foram logo convocados perto das linhas de frente. Os alemães capturados argumentaram que eram soldados legítimos cumprindo ordens, mas as autoridades aliadas alegaram que eles haviam violado as leis da guerra ao lutar com uniformes inimigos atrás das linhas aliadas. Alguns réus tentaram alegar que pretendiam remover os uniformes antes do combate, mas as evidências os contradiziam. Alguns insistiram que não dispararam suas armas enquanto estavam disfarçados. Mas, na atmosfera tensa de dezembro de 1944, as autoridades aliadas estavam pouco dispostas a nuances legais. Os tribunais os condenaram rapidamente. Muitos foram condenados à morte, com execução a ser realizada por fuzilamento. Isso incluiu Billing, Pernus e Schmidt. A execução deles ocorreu em uma cidade belga, na manhã de 23 de dezembro de 1944. Postes de madeira foram erguidos em uma área aberta, perto do quartel-general militar. Os condenados foram trazidos um de cada vez, sob escolta armada. Suas mãos estavam amarradas para trás e cada um foi preso aos postes de madeira. Panos brancos foram presos no peito deles para marcar o coração aos atiradores. Vendas foram então colocadas sobre os olhos deles antes que os pelotões de fuzilamento abrissem fogo. Uma semana depois, 7 comandos capturados também enfrentaram os pelotões de fuzilamento americanos. O grupo, usando uniformes americanos, foi enviado a pé, atrás das linhas de frente. Eles tinham a missão de descobrir a localização de uma bateria de artilharia americana. Deveriam aprender a localização exata e as intenções conversando com os artilheiros. Mas os artilheiros americanos logo perceberam que aqueles não eram soldados aliados. Os 7 espiões foram detidos e enviados para interrogatório. E então, executados em 30 de dezembro por um pelotão de fuzilamento. No total, 17 infiltrados alemães capturados foram executados dessa maneira nos últimos dias de 1944. Ainda assim, as questões legais e morais em torno da Operação Greif continuam complicadas até hoje. Alguns argumentam que as execuções foram totalmente justificadas pelo direito internacional, porque os infiltrados violaram as regras aceitas sobre o uso de uniformes e engano. Outros apontam que a espionagem em tempos de guerra sempre existiu em um território moralmente ambíguo, especialmente durante um conflito em que praticamente todas as grandes potências realizavam operações secretas. Otto Skorzeny também foi alvo de escrutínio após a guerra. Em 1947, Otto Skorzeny foi julgado por um tribunal militar americano em Dachau sob acusações relacionadas à Operação Greif. Os promotores alegaram que seus comandos violaram leis de guerra ao usar uniformes inimigos. O julgamento foi importante por forçar os tribunais a analisar os limites legais do engano em épocas de guerra. Skorzeny admitiu usar uniformes americanos na infiltração, mas disse que seus homens tinham ordem de tirá-los antes do combate. Testemunhas das unidades de operações especiais aliadas complicaram ainda mais o caso ao reconhecerem que os comandos aliados às vezes também usavam uniformes alemães durante missões secretas. No final, Skorzeny foi absolvido. Apesar da absolvição, a Operação Greif ainda é lembrada como um dos episódios mais bizarros da Segunda Guerra Mundial, principalmente por causa do clima de medo e paranoia que ela criou. Os soldados já não podiam mais confiar em placas de sinalização na polícia militar ou até mesmo em outros soldados aliados que falavam com sotaques desconhecidos. A Operação Greif, apesar do sucesso psicológico, fracassou estrategicamente. Os infiltrados nunca conseguiram tomar as pontes cruciais sobre o rio Mosa. As estruturas de comando dos aliados seguiram intactas, sem assassinato de comandantes importantes.